Se Jesus de fato era o Messias, por que a sua geração rejeitou? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir que você não saia daí. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós sabemos que esse é um ponto não resolvido entre cristãos e judeus, pelo fato dos judeus acreditarem que o Messias ainda virá. I would never do this, my friend. Why? Yeshua is King of the Jews, Jewest of Jews. He is the most Jewish person you know. And He will bless you if you run to Him. He will heal the wounds of your soul. You will stand before the throne of God and we will account. No entanto, os cristãos acreditam que o Messias já veio e que é Jesus, o Cristo de Nazaré. Nós vamos observar hoje a respeito dessa questão. Mas antes, se você não é inscrito, aproveite, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like, tá bom? Assim você nos ajuda. Jesus apareceu no cenário totalmente decadente. A religião estava dividida, em conflito, assim como a política. Os judeus não se sentiam livres nos dias de Jesus. E a forma como Jesus aparece pregando o Evangelho, anunciando o reino dos céus, não se enquadrou dentro da perspectiva que os judeus tinham a respeito do Messias. Ou seja, Jesus não tinha nada a ver com o Messias esperado pelos judeus. E esse é o motivo pelo qual os judeus não aceitaram, o rejeitaram. Agora, é claro, existe outro propósito por trás disso. Mas a forma como Jesus surgiu, não tinha como ele ser aceito pelos judeus como um Messias. Porque o Messias esperado iria dar novamente a liberdade à nação. Por isso, os judeus não fizeram caso de Jesus. Ele foi rejeitado. Ou seja, a visão de remissão que os judeus tinham a respeito da nação era apenas uma libertação parcial do que eles... Mesmo diante de tudo isso, Jesus apresentou sim características messiânicas. Porém, a nação estava espiritualmente cega e não conseguiu ver Jesus como o Messias enviado para libertar o povo. A perspectiva deles era uma libertação física e a proposta de Jesus era uma libertação do pecado. Em determinado momento, Jesus discute com alguns religiosos falando a respeito disso. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles dizem: como se nós nunca fomos escravos de ninguém? E Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado, mostrando de fato em que eles estavam aprisionados. A prisão que Jesus estava se referindo não era física, mas a que o pecado ocasionou no homem. Porém, por mais que Jesus mostrasse tudo isso, não era suficiente para uma mente que estava fechada para a realidade. E Jesus, como havia recebido a responsabilidade do Pai, ele cumpriu todo o seu ministério, mesmo sendo rejeitado pelos judeus. E nós sabemos que Jesus, ele foi sim tido como um herege. E é por esse motivo que os judeus o prenderam, os judeus entregaram aos romanos e Jesus foi crucificado. Tudo isso era necessário, porque com a visão fechada, Israel rejeita o Messias e os gentios passam a ter oportunidade de salvação. Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo de número 11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, era necessário essa rejeição para que os povos gentios viessem a crer em Jesus, a receber a mensagem da pregação do Evangelho e assim crer. Dessa forma, todos os que crescem seriam salvos
Essa é a proposta do Evangelho. Então, a cegueira dos judeus culminou para a libertação dos gentios. Deus sabe o que faz. Tudo isso estava dentro dos planos divinos. Por isso, o nosso papel é agradecer pelo fato do Messias não ter vindo como os judeus esperavam. No entanto, ele fez o que era necessário. Isso é o que importa. O sacrifício foi feito, o preço foi pago e a porta foi aberta. Hoje, tanto judeus como gentios podem experimentar dessa salvação chamada Jesus. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.